Eles não têm marinha. Ela foi destruída. Essas foram as palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 3 de março. Após 48 horas que arruinaram completamente a frota naval do Irã, o Irã desafiou os Estados Unidos. Isso foi um erro. Bombas e mísseis foram lançados e toda a frota iraniana destruída em apenas 2 dias. Isso é historicamente ruim para o Irã e só vai piorar para um regime que está desmoronando diante dos nossos olhos. Após os ataques iniciais dos Estados Unidos e Israel ao Irã, que eliminaram grande parte de sua liderança, o Irã retaliou contra várias bases militares americanas. Certo, disseram os Estados Unidos. Vimos seus ataques às bases e vamos revidar com a destruição de toda a sua frota naval. Mísseis Tomahawk dos Estados Unidos foram usados em uma operação que superou toda a estratégia da marinha iraniana, e os resultados comprovam isso. O Irã perdeu 11 navios de guerra e vários submarinos de ataque. Os Estados Unidos lançaram uma onda devastadora de poder de fogo para lembrar o regime decadente do Irã, se é que precisavam, de que qualquer ação será respondida com uma reação ainda maior e mais destrutiva pelos Estados Unidos. Em poucos minutos, explicaremos como os Estados Unidos destruíram toda a marinha do Irã em 48 horas. Antes disso, vamos analisar mais a fundo os resultados. Podemos resumir em 6 palavras. O Golfo de Omã foi esvaziado. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, que explicou no X o que fez em 2 dias. 2 dias atrás, o regime iraniano tinha 11 navios no Golfo de Omã. Hoje, eles têm 0. O regime iraniano assediou e atacou navios internacionais no Golfo de Omã por décadas. Esses dias acabaram, declarou o CENTCOM. Há uma dica do porquê os Estados Unidos atacaram a marinha iraniana. Falaremos sobre isso depois. O importante é que alguns dos principais navios de guerra do Irã foram destruídos poucos dias após o início do conflito, destruindo sua capacidade naval. E não precisamos apenas acreditar na palavra do CENTCOM. Fotografias de satélite já estão surgindo e mostram a dimensão dos danos causados pelos ataques dos Estados Unidos. O Iris Makran, primeiro navio de base avançada do Irã, está fora de combate após ser atingido em Bandar Abbas, segundo o Naval News. Isso significa que os Estados Unidos destruíram um antigo petroleiro, agora transformado em navio militar de apoio a operações de helicóptero. Com 120 mil toneladas de deslocamento, o Iris Makran estava entre as maiores embarcações do Oriente Médio. Fotos de satélite agora mostram incêndios no cais e fumaça na parte central do navio de guerra. Uma corveta classe Jamaran, armada com mísseis antinavio, superficiar e torpedos, foi destruída enquanto estava em um pier em Chabahar. Esse navio deveria ser central na estratégia naval do Irã. O país tem 6 e pelo menos um está preso na base naval de Konarak, com fumaça saindo. A lista continua. O Telegraph mostra que imagens de satélite da Planet Labs revelam a região de Bandar Abbas, onde 11 navios de guerra iranianos estavam até 22 de fevereiro. Agora, o local está coberto por fumaça preta, após intensos bombardeios dos Estados Unidos. Fotos compartilhadas pelo Telegraph mostram os destroços do Iris Makran. No entanto, o maior golpe foi contra o melhor navio de guerra do Irã, o Iris Shahid Bagheri. O Iris Shahid Bagheri, equivalente iraniano a um porta-aviões, é o foco da ameaça móvel de drones do Irã. Chamado pela UION de nave-mãe, o navio tem sido usado pelo Irã para lançar drones contra bases dos Estados Unidos e países do Golfo desde o início da campanha dos Estados Unidos contra o Irã. Assim como o Iris Makran, o Iris Shahid Bagheri era um navio comercial transformado em navio de guerra pelo Irã, o que pode explicar por que a marinha iraniana não atende totalmente às necessidades do regime. Nas últimas 48 horas, vimos o impacto de armas de guerra em navios comerciais adaptados para conflitos. O Reino Unido Defense Journal afirma que o Iris Shahid Bagheri foi adaptado para operar helicópteros, tornando-o uma ameaça maior que o uso de drones. Mas agora, ele se foi. Acha que é o primeiro porta-aviões afundado desde a Segunda Guerra Mundial, diz Cap Army Riley, ao cobrir o ataque dos Estados Unidos aos ativos navais do Irã. Isso pode ser exagero, especialmente ao comparar o Iris Shahid Bagheri com porta-aviões dos Estados Unidos, como o USS Abraham Lincoln, que foi fundamental nessa história. O navio de guerra era um dos melhores do Irã, e sua perda é um duro golpe para a estratégia de usar drones contra bases e navios americanos. Já atordoado, o regime do Irã deve ter se perguntado como as coisas poderiam piorar durante as 48 horas de destruição causadas pelos Estados Unidos. E piorou. O The Telegraph relata que as forças dos Estados Unidos destruíram grande parte do quartel-general da frota naval iraniana em Bandar Abbas, enquanto Ali Shamkhani, almirante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã,
foi morto em ataque aéreo israelense. O Irã perdeu toda a sua frota no Golfo de Omã. Seu quartel-general naval foi destruído e um dos principais almirantes morreu. Isso não é ruim só para o Irã, é historicamente ruim. Iranianos mais velhos podem sentir um forte déjà vu agora. O Irã já viveu isso, assistindo impotente os Estados Unidos destruírem toda a sua frota. Isso lembra a Operação Louva-a-Deus, mas com uma grande reviravolta que explicaremos se você continuar nos acompanhando. No fim dos anos 70 e início dos 80, o Irã tinha o hábito de atacar os Estados Unidos. Em 1979, revolucionários iranianos fizeram 52 americanos reféns, mantendo-os por 444 dias. Os Estados Unidos lançaram a missão de resgate Desert One, que fracassou e deixou 8 militares americanos mortos. Em 1983, um homem-bomba iraniano matou 241 fuzileiros navais e marinheiros americanos em Beirute. E 4 anos depois, os Estados Unidos sofreram mais uma humilhação no Oriente Médio, quando um jato iraquiano atacou o USS Stark, matando 37 marinheiros americanos. Então chegou o dia 18 de abril de 1988. A Operação Louva-a-Deus foi lançada. Em poucas horas, os Estados Unidos destruíram 2 plataformas de petróleo, uma lancha de mísseis, 2 fragatas e 3 lanchas rápidas armadas iranianas. Em poucas horas, metade da marinha do Irã foi incapacitada, no pior golpe já sofrido em tempos modernos, por uma marinha que existia desde o primeiro Império Persa, há mais de 2.500 anos. Observe a palavra foi. A Operação Louva-a-Deus foi pequena perto do que ocorreu agora com a marinha do Irã. Agora vem a reviravolta. Iranianos mais velhos sentirão déjà vu e também se perguntarão como isso aconteceu. O Irã se prepara para esse tipo de confronto com os Estados Unidos desde a Operação Louva-a-Deus. Aquele único dia levou a uma reescrita completa da doutrina naval iraniana, para garantir que nada parecido com a humilhação dos anos 1980 voltasse a acontecer. Eles elaboraram um plano para sobrecarregar os navios americanos com enxames de lanchas de ataque rápido, explica o Cap Arne, acrescentando: eles planejavam disparar mísseis antinavio baseados em terra contra as forças dos Estados Unidos. Eles planejavam usar submarinos para emboscar navios dos Estados Unidos. Ciente de que não poderia igualar o poder naval dos Estados Unidos, o Irã adotou uma estratégia em camadas e assimétrica para usar ataques rápidos. Os barcos entravam e saíam do alcance, atirando enquanto se moviam. Enquanto isso, submarinos e mísseis do Irã atacavam tudo que os Estados Unidos enviassem ao país. Nada saiu como o Irã planejou, pois o país se preparava para um ataque similar à Operação Louva-a-Deus, mas os Estados Unidos agiram de forma totalmente diferente. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana. O maior problema do Irã no ataque relâmpago de 48 horas dos Estados Unidos à sua marinha foi não prever as táticas específicas usadas pelos americanos. Uma doutrina naval dos anos 90 para enfrentar ameaças como as que destruíram a marinha do Irã nos anos 80 jamais funcionaria. O Irã havia se preparado para o que seria basicamente um combate de navio contra navio, onde seus barcos de ataque rápido teriam a chance de se destacar. O regime iraniano acreditava que sua marinha conseguiria confinar os maiores navios americanos em áreas restritas, como o Estreito de Hormuz, que veremos em breve. Presos nessas águas, os navios americanos seriam alvos fáceis para mísseis de barcos rápidos, além de torpedos de submarinos e drones dos porta-aviões improvisados do Irã. Em 2026, os Estados Unidos já sabiam o que o Irã faria. A cobertura persistente de drones, combinada com outras formas de inteligência, fazia com que os Estados Unidos soubessem onde estavam os barcos do Irã o tempo todo. Navios de guerra iranianos não conseguiram se aproximar dos enviados pelos Estados Unidos ao Golfo Pérsico, pois a tecnologia militar e a estratégia americana evoluíram desde os anos 90, surpreendendo o Irã. O Irã levou uma faca para um tiroteio, enquanto os Estados Unidos ignoraram e recusaram entrar no jogo dos barcos rápidos. A estratégia americana foi simples e devastadora. Destruir a frota do Irã usando mísseis Tomahawk lançados de tão longe que toda a estratégia naval do Irã não conseguiria nem sair do porto. Os Estados Unidos usaram os mísseis antinavio que o Irã esperava na Operação Louva-a-Deus. Em 2026, durante a Operação Fúria Épica, os Estados Unidos lançaram mísseis Tomahawk contra a marinha iraniana. Esses mísseis têm alcance muito maior do que o Irã esperava que os Estados Unidos usassem, impedindo que navios e plataformas de lançamento fiquem ao alcance dos navios de guerra iranianos. O Aedes Makram foi vítima dessa estratégia.
Mísseis Tomahawk lançados a centenas de quilômetros atingiram um navio em sequência e em uma sucessão tão rápida que quaisquer defesas que o Irã tivesse colocado na embarcação nunca tiveram chance de parar o que os Estados Unidos desencadearam. Esses Tomahawks provavelmente foram lançados por destroyers classe Arleigh Burke, que o Irã planejava enfrentar de perto com seus barcos de ataque rápido. Com alcance de 1.600 quilômetros, esses mísseis foram tudo o que os navios de guerra iranianos viram antes de serem destruídos. O Irã aguardava a chegada dos navios de guerra americanos para aplicar sua doutrina naval. O que recebeu foi uma chuva de mísseis poderosos, e a marinha do Irã, afundando, nem viu os navios que os lançaram. Depois veio o desdobramento. Max Afterburner analisa as 48 horas de fúria dos Estados Unidos, dizendo: com a marinha do Irã virando uma peneira, absorvendo mísseis Tomahawk, os F-35 vieram depois, provavelmente com bombas JDAM, para uma limpeza precisa. Foi uma estratégia genial dos Estados Unidos que surpreendeu o Irã ao atacar seus navios de guerra à distância. Quando os navios estavam em desordem, os Estados Unidos se aproximaram de um jeito inesperado para o Irã. Isso não foi uma batalha naval, mas a destruição de uma força criada para combater uma ameaça que os Estados Unidos nunca quiseram representar. Isso fez os Estados Unidos neutralizarem todas as táticas do Irã em 48 horas. Segundo o Instituto Naval dos Estados Unidos, USNI, os Estados Unidos se preparam há anos para as táticas navais do Irã, o que permitiu uma campanha destrutiva contra a marinha iraniana. O Irã já exibiu sua força naval assimétrica, com mísseis, submarinos anões, minas e baterias antinavio, para tentar fechar o Estreito de Hormuz em anos anteriores. As forças navais dos Estados Unidos na região se preparam contra ameaças de enxame, usando helicópteros Seahawk armados com mísseis Hellfire no Abraham Lincoln, segundo o USNI. A menção ao Estreito de Hormuz remete à estratégia iraniana de limitar navios de guerra dos Estados Unidos e ao motivo desse plano ter fracassado para o regime. No entanto, o que estamos vendo agora pode não ser exatamente o que você pensa que está vendo. À primeira vista, a fúria dos Tomahawks dos Estados Unidos parece visar destruir o Irã militarmente. Não totalmente, segundo o Dr. Andreas Boeing, especialista em Oriente Médio da Universidade de St. Gallen, Suíça. Bom disse ao Telegraph: se você comparar a marinha deles com a grande armada de Donald Trump, ela parece um anão. Ele acrescenta: ela foi muito enfraquecida pelas sanções e o material está desatualizado. A maioria das aeronaves da Força Aérea, por exemplo, é da era do Shah e feita nos Estados Unidos, sendo bem antigas. Em outras palavras, o Irã está longe de ser tão forte quanto se apresenta, seja no setor naval ou aéreo. Então, o que os Estados Unidos acabaram de fazer não foi realmente sobre enfraquecer as forças armadas do Irã, simplesmente porque essas forças e sua marinha nunca representaram uma ameaça real para os Estados Unidos em primeiro lugar. As 48 horas de ataques dos Estados Unidos visam garantir a rápida reabertura do Estreito de Hormuz após o Irã tentar fechá-lo no início da Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos e grande parte do mundo precisam que o estreito fique aberto. Isso ocorre porque o Estreito de Hormuz é uma das rotas de trânsito mais importantes. O Irã talvez não consiga ameaçar militarmente os Estados Unidos, afirma Bon. Mas o que eles são capazes de fazer é guerra assimétrica. E podemos ver isso no Estreito de Hormuz, onde os preços dos seguros dispararam e as empresas estão evitando enviar seus navios por lá. No setor de petróleo bruto, o The Guardian informa que cerca de 20% dos embarques passam pelo Estreito de Hormuz. Cerca de 12,5% de todo o petróleo usado pelos países das Américas transita pelo estreito, o que é pouco se comparado aos 45,7% do petróleo que a China recebe de petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz. Essa passagem de água movimenta bilhões de dólares, e o Irã tenta se beneficiar disso usando sua marinha para pressionar com sua única vantagem no conflito. Ebrahim Jabari, que é um conselheiro sênior do comandante-em-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, deixou isso muito claro em 2 de março, quando disse: "O estreito está fechado. Se alguém tentar passar, os heróis da Guarda Revolucionária e da Marinha vão incendiar os navios." Jabari disse que o Irã atacará oleodutos nos próximos dias e que o petróleo pode chegar a $200 por barril. É uma encenação, mas há um fundo de verdade nas afirmações, dado o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Porém, esse controle requer navios de guerra, mesmo que sejam só as lanchas rápidas usadas pelo Irã. Os Estados Unidos removeram esses navios da equação. Mesmo assim, o Irã tem conseguido bloquear o Estreito de Hormuz até agora. Cap Army afirma que, apesar de alguns navios apagarem sinais e tentarem cruzar, as travessias pelo estreito caíram 80%.
Essa sempre foi sua principal vantagem geopolítica para impactar fortemente os mercados globais, afirma Cap Army. Ao retirar essa vantagem, os Estados Unidos também eliminam a última esperança do Irã de vencer a guerra. Você não perceberia isso ouvindo os propagandistas do Irã. Afirmaram que o Irã lançou mísseis balísticos contra o USS Abraham Lincoln, mas os Estados Unidos logo negaram, divulgando fotos do porta-aviões em operação. O Irã também lançou cerca de 400 mísseis e 1.000 drones contra estados do Golfo, como o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Porém, como destaca Cap Army, esse número é bem menor do que o Irã lançou após a Operação Martelo da Meia-Noite, em meados de 2025, quando Estados Unidos e Israel destruíram grande parte da infraestrutura nuclear iraniana. Tudo indica que estamos vendo o suspiro final de um regime tentando mostrar poder enquanto tudo desmorona. A doutrina naval iraniana falhou. Na verdade, era tão falha que não considerou que os Estados Unidos poderiam atacar a frota iraniana com algo além de mísseis antinavio. Quando os Estados Unidos alteraram parte da estratégia esperada pelo Irã, os navios iranianos foram destruídos. E para agravar a situação do Irã, os Estados Unidos estão apenas começando. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em 2 de março, o Irã ainda enfrentará situações muito piores do que as atuais. Rubio afirmou que os golpes mais duros das Forças Armadas dos Estados Unidos ainda virão e que as ações até agora visaram eliminar a ameaça iminente representada pelo Irã. Frentes se abrem em todo o Oriente Médio enquanto proxies do Irã, como os Houthis, atacam. Mas para o regime do Irã, o dano já foi feito a uma marinha que se esperava que resistisse muito mais do que resistiu. O Irã achava que sabia o que esperar dos Estados Unidos. Em apenas 48 horas, os Estados Unidos destruíram a doutrina naval do Irã e estão a caminho de tirar uma das vantagens que o Irã tem nessa luta. E bem no coração de Moscou, há um homem que vai estar observando tudo o que está acontecendo, com níveis crescentes de preocupação. O presidente russo Vladimir Putin sabe que o colapso do regime do Irã significa problemas para a Rússia. Confira nosso vídeo para entender o que iniciou a briga entre Estados Unidos e Irã e o que isso significa para a Rússia. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para nunca perder nada do que postamos. E como sempre, obrigado por assistir.